Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em seus braços minha alma é erguida. Outros ídolos, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e cumprirdes, então eu vos darei a vossa chuva e a seu tempo, e a terra dará a sua bênção, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a tima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão e fartar e habitareis seguros em vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis e não haverás quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis o vosso inimigo, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicareis e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis o velho de colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Havia saído, irmãos, do Egito. O povo saiu do Egito, irmãos, e aqui, irmãos, só para os irmãos entenderem aqui a linha do tempo, o que aconteceu é que aqui o Senhor já tinha, os irmãos sabem que assim que o povo saiu do Egito, logo após isso, o Senhor deu, através de Moisés ali, os 10 mandamentos, irmãos. E aqui, irmãos, mais uma vez, irmãos, o Senhor mostrando para o povo, irmãos, o motivo, irmãos, e os porquês de obedecer tudo no qual ele dizia, irmãos. E aqui, só para os irmãos entenderem ainda mais a história, irmãos, naqueles tempos, irmãos, quando ia se firmar um contrato, irmãos, se você fosse fechar uma aliança, como a palavra vem dizendo, quando você, irmãos, ia explanar ali o contrato, para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo, você, irmãos, chegava e dizia tudo aquilo que estava sendo acordado, mostrava todas as benfeitorias, irmãos, se caso aquele contrato ele fosse seguido, e mostrava, irmãos, também as punições que essa quebra de contrato, vamos dizer assim, irmãos, traria se caso não fosse obedecido aquela circunstância na qual tinha sido combinado entre as partes. Está dando para os irmãos entenderem? Glória a Deus. Aqui, o que acontece, irmãos, é que Deus ele chega até o povo, irmãos, e mostra o quão sério, irmãos, era aquilo que eles estavam tratando, irmãos. O quão sério que era, irmãos, a vinda deles do Egito para o deserto, irmãos, para caminhar ali em busca da terra prometida, irmãos. E aqui, irmãos, o Senhor, como eu estou dizendo para os irmãos, ele vem até aqui mostrando tudo aquilo, irmãos, que aconteceria. Ele primeiro vem dizendo que se o povo, irmãos, cumprisse todos os estatutos no qual ele tinha estabelecido, irmãos, o povo, irmãos, iria se fartar de comida, irmãos, seria um povo muito próspero, irmãos. As guerras não chegariam até o povo, irmãos. E quando chegassem as guerras, irmãos, a palavra vem sendo tão forte que ao enfatizar, que diziam que se o povo seguisse a Deus, irmãos, 5 homens do povo de Deus, irmãos, seriam equivalentes para enfrentar 100 homens do adversário, irmãos. E também diz, irmãos, que 100 homens do povo de Deus, irmãos, seriam equivalentes para perseguir, irmãos, 10.000 homens de um povo inimigo. Então, irmãos, aqui o Senhor mostra toda a força que teria, irmãos,
do povo seguir o Senhor, irmão, seguir a Deus, irmão. Glória a Deus. E logo, irmãos, depois disso, ele vem dizendo também, irmãos, sobre o castigo, irmãos, do povo não o seguir, irmãos. E aqui, irmãos, a palavra vem explanando, irmãos, que tudo aquilo, irmãos, que seria benfeitoria, irmãos, para o povo de Deus, se tornaria, irmãos, no contrário, irmãos, se caso eles não seguissem aquilo no qual o Senhor tinha estabelecido, irmãos, as regras do Senhor, tudo aquilo, irmãos, que o Senhor esperava do povo, irmãos. E aqui, irmãos, logo depois a palavra ainda vem dizendo mais, irmãos, vem dizendo que se o povo não cumprisse aquilo que Deus tinha estabelecido, irmãos, mesmo assim, irmãos, Deus ainda não viraria as costas para o povo, irmãos, continuaria junto do povo. Então, Glória a Deus. Antes mesmo, irmãos, de o povo do Senhor, irmãos, o povo de Deus chegar até a terra prometida, irmãos, virá o povo que iria se formar logo à frente, irmãos, de ter reis, irmãos, de ter todo o povo ali, ter exércitos, irmãos. Então isso daqui é antes disso tudo, irmãos. Vamos lá, então esse capítulo, irmãos, ele abre as portas, irmãos, para o que vai acontecer logo depois, irmãos. Porque, como eu já preguei aqui já uma série de vezes, chegavam para eles, irmãos, ídolos dentro do próprio coração, irmãos. Deus, aleluia. Aqui, irmãos, a palavra ela vem, irmãos, repreendendo o servo de Deus, irmãos, não pelo aquilo, irmãos, que ele se ajoelha, irmãos, e acha como ídolo para ele, um santo ou o que seja, irmãos. Aquilo que a palavra do Senhor vem, irmãos, chamando a atenção dos servos de Deus, irmãos, é para aquilo que ele tem dentro do coração, irmãos. Para os altares que os homens de Deus, irmãos, levantavam dentro do seu próprio coração, irmãos, dentro de si próprio. E o que você está querendo dizer? Irmãos, é tudo aquilo, irmãos, que o Maurício veio até falando, tudo aquilo que você coloca, irmãos, à frente de Deus, irmãos, na frente do Senhor, irmãos, isso tudo se torna um ídolo, irmãos, e uma idolatria, irmãos, dentro de nós. Aleluia, Algumas pessoas, irmãos, idolatram o dinheiro, irmãos. Algumas pessoas, irmãos, idolatram, irmãos, a família. Olha só, irmãos, prestem atenção. Algumas mulheres idolatram seu esposo, alguns esposos idolatram suas esposas. E ali, irmãos, a coisa vai só acontecendo. Tem pessoas, irmãos, que idolatram sua própria casa, irmãos. E aquilo, irmãos, vai entrando dentro do seu coração, irmãos. Como o irmão Milton estava falando do toca-fita que ele tinha, irmão. Se ele, irmãos, não vigia, isso se torna um ídolo dentro dele, irmãos. Ao ponto de você colocar aquilo à frente de Deus, irmãos. E aqui Deus, irmãos, ele vem chamando a atenção do povo, irmãos, por conta disso. Porque o povo, irmãos, eles batiam no peito e chamavam as pessoas que se curvavam diante de uma estátua, irmãos, de idólatra. Não, porque fulano de tal é idólatra, porque ele se ajoelha na frente de uma estátua, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo outro, mas no fim das contas eles próprios eram idólatras, irmãos. E aqui, irmãos, o servo do Senhor, irmãos, vem dizendo que o Senhor vinha falando a respeito disso. Que esses homens, irmãos, criavam dentro deles multidões de ídolos, irmãos. Era um em cima do outro, irmãos. E aquilo, irmãos, estava, irmãos, deixando o Senhor tremendamente chateado, irmãos, com aquilo tudo. Deus, aleluia. E ainda dizia mais, irmãos, que essas pessoas, irmãos, elas criavam os seus ídolos dentro do seu coração e depois vinham, irmãos, a consultar a Deus. Vinham falar com o Senhor, irmãos. Vinham dirigir a palavra a Deus, irmãos, querendo respostas do Senhor, irmãos. E o Senhor, irmãos, aqui ele vem dizendo que ele iria responder essas pessoas segundo a multidão dos seus ídolos, irmãos. Não iria, irmãos, dar uma resposta que viria dele, irmãos. E sim uma resposta que os seus ídolos o dariam, irmãos. Então, irmãos, da nossa vida, irmãos, será que a gente não está idolatrando alguma coisa, irmãos? Será, irmãos, que muitas das vezes, irmãos, a resposta do Senhor para a nossa vida não está vindo de uma maneira que a gente entenda, irmãos? Porque o Senhor, irmãos, nos dá a resposta como os nossos ídolos dariam, irmãos. Porque são eles que a gente tem que buscar, irmãos. É ele, irmãos, que a gente está deixando dentro do nosso coração, irmãos. Eu não estou dizendo que o irmão não pode ter sua casa, não pode ter o seu carro, não pode ter o dinheiro, irmão, não pode ter essa... Não é isso, irmão. Aqui o Senhor vem, irmãos, falando sobre o que você coloca à frente de Deus, irmão. Aleluia, Jesus, é verdade, Senhor. Sobre aquilo, irmãos, que você coloca à frente do Senhor, irmão. Para pensar, eu estava esses dias pensando, irmão. Você quer ver, irmãos, uma maneira muito simples, irmãos, de você descobrir se você tem um ídolo ou não, irmãos, dentro do seu coração? Se você, irmãos, tem um carro, se imagine, irmãos, dando o seu carro, irmão. Tenta imaginar, irmãos, qual o sentimento que você teria dentro do seu coração, irmão. Você continuaria tranquilo com isso, irmão?
Continuaria, irmão? Se você tem um determinado dinheiro, irmão, se você desse isso para alguém, irmão, de uma hora para outra, toma, tudo que eu tenho, como que ficaria o seu coração, irmão? Se você, irmão, tivesse uma moto, um carro, ou o que seja, irmão, se você desse isso para alguém, irmão, como ficaria o seu coração? Se imagine com isso, irmão. Se imagine dessa forma a sua casa, irmão. Aleluia. Se imagine com a sua casa. Se agora, irmão, você pegasse a sua casa e desse para mim, imagina só. Como que ficaria o seu coração, irmão? E por que, irmãos, que Deus hoje Ele fala com a gente a respeito disso, irmão? Porque o Senhor, irmãos, Ele nos chama para ser o suficiente para a nossa vida, irmãos. Ele quer ser o suficiente, irmão. Ele quer que a gente olhe para Ele, irmãos, e veja, irmãos, que a gente está suprido em qualquer área, irmãos. Aonde você imaginar que está suprido, não pelo que a gente tem, irmãos, e sim pelo que Ele é para a gente, irmão. Está dando para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer? Não, eu não preciso da minha casa. Eu não estou dizendo, irmão, você não vai ter sua casa, não. Eu só estou querendo te dizer, irmão, você não pode colocar à frente de Deus, irmão. Você não pode colocar a sua segurança, irmão, em nada que está nessa terra, irmão. A sua segurança, ela tem que estar 100% em Deus, irmão. Eu não posso, irmãos, ter a minha segurança, irmãos, a minha confiança na minha casa. Não, porque eu tenho minha casa, eu estou tranquilo. Não, irmão, você tem que falar, você tem a Deus, irmãos. Então por isso você está tranquilo. Está dando para os irmãos entenderem? Aleluia. A gente não pode, irmãos, colocar absolutamente nada na frente de Deus, irmãos. Nem mesmo, irmãos, a nossa saúde, irmão. Preste bem atenção. Eu estou falando em tudo que é quesito, irmãos. Quando Deus, irmãos, Ele chama o homem e a mulher, irmãos, quando Ele chama a pessoa, irmãos, para se juntar a Ele de verdade, irmãos, quando essa pessoa aceita de verdade, irmãos, tudo aquilo que ele tem, irmãos, para ele já não faz mais um pingo de sentido. Dá para a gente ver, irmãos, quando a gente vê Paulo, irmãos, vindo pregar, irmãos, no meio do povo de Deus, irmãos. Vou contar uma história para os irmãos. Olha, preste bem atenção, irmãos, o quanto que ele, irmãos, conseguia ter Deus como sempre o suficiente, irmãos. Vou dar um exemplo para os irmãos. A palavra vem dizendo, irmãos, que Paulo, ele havia sido preso, irmãos. Preste bem atenção. Paulo, ele havia sido preso, irmãos. E por conta de ter sido preso, irmãos, Paulo, ele tinha que ser julgado, irmãos, por conta daquilo que eles diziam que ele tinha feito, irmãos. E através disso, irmãos, descobriram que Paulo era um homem que tinha dupla nacionalidade, irmãos. Ele também era romano. Então, por isso, irmãos, ele tinha um forro privilegiado. Vou explicar para os irmãos o que é isso. Ele poderia, irmãos, ir até, irmãos, a presença do governador de Roma para poder, irmãos, ser julgado também por ele. Por quê? Porque ele era um cidadão romano. Então, ele não poderia ser julgado de qualquer jeito. Então, preste bem atenção. Paulo, irmãos, ele chega, irmãos, e em primeira instância, na hora que os homens ali que o prenderam chegam e descobrem que ele tinha cidadania romana, irmãos, sabe o que esses homens falam para ele, irmão? Falam para ele o seguinte: Paulo, você está livre, pode ir embora. E quando a gente diz forro privilegiado, é por conta do seguinte, vou explicar para os irmãos. Digamos que eu tenho dupla nacionalidade, no caso de Paulo. Eu fui preso, irmão. Eu fui condenado pelo meu erro, irmão. Por eu ter dupla nacionalidade, eu poderia, irmãos, recorrer para o outro forro. Ou seja, eu fui condenado aqui, mas eu posso recorrer para pedir para ser julgado aqui, irmão. Deu para os irmãos entenderem? Se eu fui condenado aqui, por eu ter dupla nacionalidade, eu poderia pedir para ser julgado aqui também, antes de ser condenado completamente. Eu tinha uma segunda opção. Então, irmãos, todas as pessoas, irmãos, que eram condenadas na primeira instância, irmãos, poderiam ir até a segunda e pedir para ser julgado de novo. Está dando para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo, irmão? Eu tenho o direito, irmãos, de pedir para ser julgado novamente. Mas Paulo, irmãos, preste bem atenção. Paulo, irmãos, ele foi absolvido em primeira instância, irmão. Então, para que, irmãos, que ele iria pedir para ser julgado de novo, irmãos? Tinha necessidade, senhor? Não tinha, irmãos. Ele foi absolvido na primeira instância. Mas sabe o que Paulo faz, irmãos? Ele fala: não, eu quero apelar para Roma. E aí chegaram nele: cara, tu é doido, cara, tu acabou de ser libertado, vai embora, cara. Ele: não, eu quero ser julgado por Roma. Eu não me lembro o nome do governador. César. Eu quero chegar até a presença de César. Mas por que, irmãos, que ele queria chegar até a presença de César, irmão? Você sabe para que, irmãos, que ele queria? Era para entregar o evangelho para César, irmãos. Não era para ser julgado de novo, não, irmão. Era a missão dele. Era a missão do homem, irmãos. Ele chegou lá e falou: não, eu quero ser julgado por ele também.
Mas, cara, tu é doido, cara. Tu acabou de ser livre, o cara pode te condenar lá na frente. Não, mas eu quero ir.